Por décadas, o Irã viveu sob a sombra de um confronto que parecia inevitável. Em meio a uma região marcada por rivalidades históricas e ameaças veladas, o país dedicou uma quantidade imensa de recursos, tempo e engenhosidade para se preparar para o que considerava uma possibilidade real: um embate direto com Israel e os Estados Unidos. Essa preparação não foi apenas militar, mas estratégica, política e, acima de tudo, psicológica. O espectro de uma guerra de grandes proporções sempre esteve presente, moldando decisões de governo, investimentos em defesa e o cotidiano de milhões de iranianos. Foi nesse contexto tenso que, recentemente, o comandante do CENTCOM, o Comando Central dos EUFOA, fez um anúncio que ecoou pelo mundo. O 10º milésimo alvo militar iraniano havia sido destruído. Não se tratava de mera retórica ou estatística. Cada alvo representava uma peça-chave do complexo militar iraniano, de grandes bunkers a pequenos drones. O número, confirmado publicamente, traduzia a intensidade de uma operação sem precedentes. A Operação Epic Fury, como ficou conhecida, rapidamente se tornou o maior ataque coordenado contra alvos militares iranianos já registrado. Sua escala surpreendeu até mesmo analistas veteranos. A magnitude dos ataques, a variedade dos alvos e o uso de tecnologia de ponta demonstraram um nível de planejamento e execução raramente visto na história militar recente. Hoje vamos mergulhar nos detalhes dessa operação devastadora, entender como ela foi conduzida e, principalmente, o que ela significa para o futuro do Irã e do Oriente Médio. A confirmação do ataque a 10.000 alvos militares iranianos pelo comandante do CENTCOM foi um marco que dificilmente será esquecido. Cada um desses alvos representava muito mais do que um ponto no mapa. Eram nós fundamentais da infraestrutura de defesa iraniana, espalhados por todo o território do país. Entre eles, estavam desde robustos bunkers subterrâneos, projetados para resistir a ataques nucleares, até pequenas instalações de drones, que compõem a espinha dorsal da estratégia assimétrica do Irã. Muitos desses alvos eram conhecidos pelos serviços de inteligência americanos há anos, cuidadosamente monitorados e catalogados em listas que cresciam a cada novo satélite lançado ou agente infiltrado. A operação foi realizada em ondas, onde ataques precisos e coordenados buscavam não apenas destruir, mas desorganizar toda a estrutura de comando e controle iraniana. Para cada alvo eliminado, uma reação em cadeia era esperada. Sistemas de comunicação caíam, arsenais eram comprometidos, unidades ficavam isoladas. O impacto psicológico foi imediato. Relatos vindos de dentro do Irã apontavam para um clima de choque e incerteza, não apenas entre os militares, mas também entre a população civil. Nas principais cidades, sirenes soavam noite após noite, e a confiança na suposta invulnerabilidade dos sistemas de defesa do país começou a ruir. Em Teherã, as ruas ficaram desertas, com a população buscando abrigo diante da intensidade dos bombardeios. Os ataques não se limitaram a grandes instalações. Pequenas bases móveis, depósitos de munição camuflados e centros de comando improvisados foram alvos de precisão cirúrgica. Essa abordagem tinha um objetivo claro: impedir qualquer possibilidade de reorganização rápida das forças iranianas. Cada alvo destruído era mais do que uma conquista tática. Era um golpe profundo na capacidade de resposta do país. A confirmação pública desses números pelo comandante do CENTCOM teve também um efeito simbólico. Para os Estados Unidos, era uma demonstração inequívoca de poder e eficiência militar. Para o Irã, um alerta de que nenhuma preparação, por mais meticulosa, seria suficiente diante da superioridade tecnológica e logística americana. Além do aspecto militar, a destruição desses alvos teve impacto direto nas cadeias de suprimento, comunicações e principalmente no moral das forças armadas iranianas. O sentimento de vulnerabilidade crescia a cada dia,
enquanto as imagens de bases destruídas e equipamentos queimando circulavam em redes sociais e noticiários internacionais. A mensagem era clara: o aparato militar construído com tanto esforço ao longo de décadas podia ser desmantelado em questão de dias. O recado dos Israelka era contundente e o mundo assistia, perplexo, ao desenrolar de uma operação que já entrava para a história como uma das mais devastadoras do século. Se os ataques norte-americanos já haviam causado um impacto sem precedentes, a colaboração com Israel elevou a Operação Epic Fury a um novo patamar de devastação. Somando as ofensivas realizadas pelos dois aliados, estima-se que cerca de 20.000 alvos militares iranianos foram atingidos em poucos dias. Esse número impressionante ilustra a escala inédita da campanha, fruto de uma coordenação meticulosa entre as duas potências. A cooperação entre Estados Unidos e Israel não é novidade, mas raramente foi tão visível e efetiva quanto nesta operação. Compartilhamento de inteligência, definição conjunta de prioridades e até mesmo a sincronização de horários de ataque foram elementos essenciais para o sucesso da campanha. Fontes militares relatam que reuniões virtuais diárias garantiam a atualização constante das listas de alvos, analisando os resultados e ajustando estratégias em tempo real. O arsenal empregado por Israel complementava perfeitamente o poderio americano, enquanto os Elekinewa focavam em grandes estruturas e sistemas de defesa avançados. Israel se especializou em neutralizar ameaças emergentes, como lançadores móveis e depósitos de drones. Essa divisão de tarefas permitiu uma abrangência sem igual, impossibilitando que o Irã concentrasse forças ou restabelecesse rapidamente suas posições. A dimensão dos ataques também teve repercussões políticas. Governos da região acompanharam a operação com apreensão, preocupados com os desdobramentos de uma campanha tão intensa. O mundo assistia a uma demonstração clara de que, quando trabalham juntos, Estados Unidos e Israel detêm capacidade de destruir em poucos dias o que levou décadas para ser construído. No campo de batalha, o resultado foi um cenário de desolação. Bases inteiras reduzidas a escombros, sistemas de defesa aérea incapacitados e um volume de perdas que desafia qualquer precedente recente. Para o Irã, a mensagem era inequívoca: não havia lugar seguro nem tempo para se recuperar. Mesmo diante dessa ofensiva massiva, o aparato iraniano tentou reagir. Houve relatos de lançamentos de mísseis e tentativas de mobilização de forças terrestres, mas a superioridade dos aliados impediu qualquer contra-ataque relevante. As comunicações iranianas eram sistematicamente interceptadas e movimentações suspeitas eram rapidamente neutralizadas por ataques coordenados. Por fim, a soma dos esforços de EUA e Israel não apenas destruiu alvos, mas desarticulou toda uma estrutura militar cuidadosamente construída ao longo dos anos. A Operação Epic Fury redefiniu os parâmetros de guerra moderna, mostrando ao mundo o que acontece quando tecnologia, inteligência e poderio militar se unem em uma ofensiva implacável. A abrangência dos ataques realizados durante a Operação Epic Fury impressiona não apenas pelo número de alvos, mas pela variedade deles. O Irã, ao longo das últimas décadas, investiu em uma gama diversificada de sistemas de defesa e ataque, buscando dificultar qualquer ofensiva inimiga. No entanto, essa diversidade acabou se tornando uma vulnerabilidade quando enfrentou a precisão e a inteligência dos ataques aliados. Entre os alvos prioritários estavam os bunkers subterrâneos, muitos deles localizados em regiões remotas e protegidos por camadas grossas de concreto e terra. Essas instalações, algumas projetadas para resistir a explosões nucleares, abrigavam centros de comando, arsenais estratégicos e até laboratórios ligados ao programa nuclear iraniano. Para destruí-los, foram utilizados mísseis de penetração de última geração,
capazes de atravessar fortificações antes de explodir em seu interior. Outro foco dos ataques foram os drones iranianos. Considerados peça-chave na estratégia de guerra assimétrica do país, esses veículos não tripulados eram fabricados e armazenados em dezenas de locais distintos. A inteligência americana e israelense conseguiu identificar e neutralizar muitos desses pontos, destruindo centenas de drones antes que pudessem ser lançados ou transferidos para áreas de combate. Além disso, depósitos de munição, centros de logística e fábricas de armamentos também foram alvos frequentes. Essas instalações, embora menos protegidas que os bunkers nucleares, eram essenciais para o funcionamento das forças armadas iranianas. Sua destruição comprometeu o abastecimento de tropas e dificultou a reposição de equipamentos danificados. Bases aéreas e pistas de pouso foram sistematicamente atacadas, impedindo que aviões de combate iranianos pudessem decolar ou escapar dos bombardeios. Instalações de radar e sistemas de defesa antiaérea, muitos deles de origem russa, também foram neutralizados em ataques surpresa, abrindo caminho para o domínio total do espaço aéreo. A amplitude dos ataques revela o nível de preparação e conhecimento detalhado dos aliados sobre a infraestrutura militar iraniana. Nada escapou ao rastreamento de satélites, drones de reconhecimento e agentes infiltrados. Até mesmo pequenas unidades móveis, constantemente deslocadas para evitar ataques, foram localizadas e destruídas graças à integração de informações em tempo real. O impacto dessa destruição, em múltiplos níveis, foi devastador. O Irã não perdeu apenas equipamentos e instalações, mas também a capacidade de coordenar e sustentar uma defesa efetiva. A cada alvo destruído, aumentava o grau de desorganização e o sentimento de impotência entre os militares, enquanto a população civil assistia, apreensiva, ao colapso de estruturas tidas como impenetráveis. A variedade dos alvos atingidos ilustra não apenas o poder destrutivo da Operação Epic Fury, mas também a profunda vulnerabilidade de sistemas militares, que por mais modernos e variados que sejam, podem ser neutralizados por uma campanha bem planejada e executada. Um dos elementos mais impressionantes da Operação Epic Fury foi o domínio aéreo absoluto exercido pelos Estados Unidos. Para alcançar tal feito, a Força Aérea Norte-Americana mobilizou uma impressionante variedade de aeronaves, desde as mais sofisticadas e furtivas, como o bombardeiro B-2 Spirit e o caça F-35, até modelos clássicos e reconhecidos por sua robustez, como o B-52 Stratofortress e o A-10 Thunderbolt. O uso dessas aeronaves não foi aleatório. Cada uma desempenhou um papel específico na campanha. Os B-2 e F-35, com suas capacidades furtivas, penetraram profundamente no espaço aéreo iraniano, atingindo alvos de alto valor sem serem detectados pelos radares. Sua presença invisível permitiu ataques cirúrgicos contra centros de comando e bunkers nucleares, minando a confiança iraniana em seus sistemas de defesa. Enquanto isso, os B-52 voaram missões de bombardeio em grandes altitudes, lançando cargas maciças sobre instalações menos protegidas, como depósitos de munição e bases logísticas. A robustez e o alcance desses aviões permitiram manter pressão constante sobre múltiplos pontos do território iraniano, sem a necessidade de pousos frequentes. O A-10 Thunderbolt, famoso por sua eficácia em ataques ao solo, foi utilizado para eliminar posições de artilharia, baterias antiaéreas e veículos blindados. Sua resistência e manobrabilidade foram cruciais em áreas onde a defesa iraniana ainda oferecia alguma resistência, garantindo que nenhuma ameaça terrestre pudesse se consolidar. Além das aeronaves tripuladas, os Judonusa empregaram drones de reconhecimento e ataque, como o MQ-9 Reaper, para monitorar movimentações e eliminar alvos móveis. Essa integração entre aviões convencionais, furtivos e veículos não tripulados
criou uma malha de vigilância e ataque praticamente intransponível. O domínio do espaço aéreo ficou evidente quando, após as primeiras ondas de ataque, as forças iranianas praticamente cessaram suas operações aéreas. Relatórios indicam que muitos pilotos foram orientados a não decolar, diante do risco iminente de serem abatidos antes mesmo de atingirem altitude operacional. Esse cenário de supremacia incontestável permitiu ao Zero-Oziwa conduzir operações contínuas, dia e noite, sem sofrer perdas significativas. A capacidade de sobrevoar e atacar qualquer ponto do Irã, a qualquer momento, foi determinante para o sucesso da campanha e para o rápido colapso das defesas iranianas. A Operação Epic Fury, nesse sentido, serve como exemplo extremo de como o domínio tecnológico e o uso estratégico de aeronaves de diferentes gerações podem redefinir o equilíbrio de poder em um conflito moderno. A espinha dorsal da estratégia defensiva do Irã sempre foi sua capacidade de lançar mísseis de médio e longo alcance. Esses sistemas, espalhados pelo país em silos subterrâneos, lançadores móveis e esconderijos improvisados, eram considerados a principal carta na manga de Teherã para dissuadir ataques ou responder a uma ofensiva inimiga. Porém, durante a Operação Epic Fury, essa capacidade foi severamente comprometida. Segundo as forças de defesa de Israel, cerca de 70% dos lançadores de mísseis iranianos foram destruídos nos primeiros dias da campanha. A informação, posteriormente corroborada por fontes independentes, aponta para uma perda devastadora. Muitos desses lançadores eram considerados móveis e de difícil localização, mas a integração de inteligência em tempo real, drones de reconhecimento e imagens de satélite permitiu que fossem identificados e neutralizados com precisão. A destruição em massa desses sistemas teve efeitos imediatos. A maior parte dos mísseis prontos para lançamento foi inutilizada antes mesmo de poder ser empregada. Relatórios do campo de batalha indicam que várias tentativas de retaliação iraniana falharam, pois os lançadores eram atingidos minutos antes do disparo ou ficavam isolados sem acesso a novos armamentos. Para o Irã, essa perda representa uma das maiores derrotas estratégicas de sua história militar recente. Sem poder contar com sua principal ferramenta de dissuasão, o país se viu vulnerável não apenas a ataques adicionais, mas também à pressão internacional por acordos e concessões. Analistas apontam que, mesmo que consiga reconstruir parte de sua capacidade, o tempo necessário seria de meses ou anos, um luxo que o atual contexto de guerra não permite. Além dos lançadores, depósitos de mísseis e centros de manutenção também foram alvos prioritários. A destruição dessas instalações comprometeu ainda mais a cadeia logística, impedindo reparos rápidos ou a substituição de sistemas danificados. Isso resultou em um verdadeiro apagão nas operações de artilharia iraniana, algo que poucos analistas julgavam possível antes do início da operação. A incapacidade de responder de forma proporcional aos ataques dos Zero-Oziwa e Israel deixou o Irã em uma posição delicada. Internamente cresceu a pressão por respostas rápidas, ao passo que, externamente, aumentou o isolamento político e a sensação de vulnerabilidade. Imagens de lançadores destruídos e mísseis inutilizados percorreram o mundo, reforçando a narrativa de que a resistência iraniana havia sido desmantelada. Diante desse cenário, especialistas discutem se o Irã conseguirá recuperar parte de sua capacidade de retaliação ou se será forçado a buscar novos caminhos, seja por meio de negociações ou estratégias assimétricas. O certo é que, com 70% de seus lançadores destruídos, o equilíbrio de forças no Oriente Médio sofreu uma mudança drástica, cujas consequências ainda serão sentidas por muito tempo. A Operação Epic Fury, ao neutralizar a principal arma de dissuasão do Irã, não apenas redefiniu o conflito, mas também abriu espaço para uma nova fase de incertezas e possíveis rearranjos políticos e militares na região.
A destruição maciça causada pela Operação Epic Fury deixa marcas profundas, não apenas no terreno, mas também no psicológico de uma nação acostumada a resistir. O Irã enfrenta agora o desafio de reavaliar toda a sua estratégia de defesa, reconstruir o que for possível e lidar com uma população abalada pela brutalidade dos ataques. Para os Estados Unidos e Israel, a vitória militar é evidente, mas o futuro permanece envolto em incertezas. Mesmo diante desse cenário devastador, o desfecho da operação ainda está longe de ser definitivo. O Irã poderá buscar um acordo, tentando preservar o que restou de sua infraestrutura e evitar novos ataques. No entanto, as feridas abertas e o ambiente de desconfiança dificultam qualquer negociação imediata. A possibilidade de novas hostilidades, o surgimento de movimentos de resistência e as pressões internacionais tornam o futuro do Irã e da região ainda mais imprevisível. O mundo observa, atento, os próximos passos após a tempestade da Epic Fury, enquanto o Oriente Médio entra em uma nova era de incertezas e desafios.